estilo. Então, Jesus ele vai trabalhar a essência do porquê devemos brilhar. E o que é esse brilhar? Não é ser alguém de destaque para que haja em nós uma motivação errada, não. A ideia de brilhar aqui é resplandecer em Cristo, é mostrar as mesmas atitudes, é ter o amor, é ter, a graça e a alegria para poder servir pessoas. Jesus veio para servir. Então, quando eu e você decidimos segui-lo, nós queremos ser parecidos com Ele em servir pessoas. Nós temos pessoas aqui na igreja, um grande grupo de pessoas, a maioria das pessoas dessa igreja, que são membros e que não são apenas frequentadores, eles verdadeiramente vestem a camisa e dizem: eu quero participar disso. Então, nós chamamos esses de voluntários. E a nossa igreja, de manhã, havia muitos voluntários. Agora à noite são muitos voluntários. São mais de 40, 50 pessoas servindo você, a sua família, porque eles entenderam, a luz que foi posta em mim, foi com um propósito, não foi apenas para que iluminasse a minha casa, mas a partir de mim, iluminasse outras vidas. Então quando você chega naquela porta, e talvez você está meio triste, talvez naquele dia, ninguém te deu a importância, talvez seja seu aniversário, talvez seja uma data, e ninguém se importou, e quando você chega ali, você vê um cartaz, eu nem sei o que estava escrito nos cartazes hoje, mas talvez está escrito: seja bem-vindo, você é amado, você é desejado do Senhor, e você diz: eu, e as pessoas que estão ali sorriem para você e digam: sim, nós amamos ter você aqui conosco. Sabe, irmãos, você que nos visita, nós não fazemos isso, apresentar você, para que poder fidelizar você. É verdade que dentro dessa sacolinha tem R$500, mas não é para induzir você a vir para esse lugar. Tem gente olhando a sacolinha: esqueceram o meu aqui. É profético, não é literal. Mas por que nós fazemos isso? Porque verdadeiramente é quem nós somos. Nós somos isso. Um povo que decide servir, um povo que usa a sua vida para alegrar o coração de outro e dizer: você, é muito bom ter você aqui conosco, de verdade é muito bom. E você diz: mas você nem me conhece, você nem sabe o que eu fiz, você nem sabe de onde eu vim. E nós podemos dizer: não tem problema nenhum, porque eu também vim de um lugar, eu também vim de uma situação, eu também vim de um lugar que talvez na sua perspectiva seja errado, eu também vim de lá, mas Ele mudou a minha vida, e por isso eu posso dizer: seja bem-vindo a esse lugar de transformação. Nós não estamos preocupados de onde você veio, a nossa preocupação é para onde você vai. Esse é o nosso ideal. Nós vivemos na terra o que viveremos na eternidade, amém? Nós vivemos aqui, nós queremos te servir, nós queremos que você entenda. Jesus diz então: por que há uma luz dentro de vocês? Lucas 17:20 diz assim: certo dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? É importante saber aqui que os fariseus não acreditavam em Jesus, eles não criam em Jesus, eles estavam ali de uma forma ou outra tentando desmoralizar Jesus. E ele diz: então diga aí, quando virá o seu reino? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado ou não é percebido por sinais visíveis. Talvez algumas tradições ou traduções possam dizer de forma visível, de visível aparência. Não dá para ver o reino de Deus, porque quando você pensa em rei, reinado, reino, você sempre traz à sua memória o que nós conhecemos de reino: o reino de Roma, o reino dos persas. E toda vez que você pensa, você sempre pensa em um movimento bélico, exércitos, soldados, estilos. Então todo mundo que quer saber de um reino, busca estilos, busca um nível de pessoas. Então os fariseus, eles estão pensando: Deus virá nos resgatar, e Ele virá com o seu exército, Ele vai destruir todos os outros exércitos, e vai nos colocar como reis, e príncipes e princesas. A ideia deles é essa,
Mas Jesus veio de uma outra maneira. Ele não veio para mudar o mundo. Ele veio para mudar eu e você, para salvar a mim e a você. O contexto da ideia de Deus é salvar todos os homens e todas as mulheres. Então a ideia dele não é conquistar o mundo, é conquistar a mim e a você. Por amor, em demonstrações. Ele diz, não é de forma, da maneira que vocês pensam. Alguém pode dizer, o reino cresce, se desenvolve, há prosperidade no reino, claro que há. Sabe, há alegria no reino, há conquistas no reino, claro que há. Nós sonhamos com isso, em conquistar lugares, sabe, em crescer, em ter maturidade financeira, espiritual, familiar, tudo isso é parte do reino. Mas escute, o reino de Deus não vem apenas dessa maneira, e Jesus diz, o reino não é detectado dessa maneira, de forma visível, ou, traduzindo, do jeito que você esperava. Eu vim na igreja, achei que ia ser uma coisa, e está sendo completamente diferente. Porque a maioria de nós pensa que Deus está aqui para nos dar, na verdade Ele está aqui para que eu e você temos a oportunidade de adorá-lo, de dizer, obrigado Jesus. E você pode dizer, obrigado pelo quê? Hoje deu tudo errado, mas você pode respirar ainda. Há fôlego de vida na sua vida. E sabe quem te deu esse fôlego? Foi Deus. Apesar de todas as situações contrárias, você chegou até aqui nessa noite. Então se você pensa, eu não tenho motivos para ser grato, então você tem fôlego dentro de você, e você pode ser grato e dizer, obrigado Jesus, porque há fôlego dentro de você. O salmista diz, tudo que tem fôlego, vou falar de novo, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Se você tem fôlego nesse instante, será que tem alguém aqui que está vivo e pode louvar ao Senhor? Continue, porque Ele te deu fôlego. Cada palavra que sai da sua boca agora é o fôlego que Deus colocou. Mas a minha crise, mas a minha doença. Há fôlego de vida dentro de você. Ele está mudando você. Ele começa uma obra de dentro para fora. Você não pode receber alegria de fora se por dentro você não entendeu isso. Você não pode ser curado por fora se por dentro ainda você não entendeu que em Cristo todas as enfermidades já foram tiradas. Você precisa entender o que está dentro. Pode não ser visível ainda, mas Ele colocou luz dentro de nós. E assim, a ideia é de que primeiro ilumine a mim e a você, e a partir disso, eu e você possamos nos tornar um farol, iluminar a vida de outras pessoas, para que elas também possam ver e crer. E Ele continua dizendo, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de visível aparência, versículo 21, não se poderá dizer está aqui, ou estar ali, pois o reino de Deus está dentro de vocês. Dentro de mim, sim, se você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, está dentro de você. O reino dele está dentro de você. E para quê? Para que através da minha vida e da sua vida, nós possamos impactar pessoas. Escute. Quando Deus nos salva com um propósito. Eu sempre digo que nos salva primeiro de propósito. Falei para quem está do teu lado, Deus te salvou de propósito. Não é uma coisa acaso, aconteceu, Deus me salvou, não, foi de propósito. Fala para ele de novo, para ela, Deus te salvou de propósito. Para te dar um propósito, amém? Te salvou de propósito, para te dar um propósito. O que é propósito, pastor? Porque talvez propósito seja uma palavra meio crentez. E você fala que propósito é destino, uma missão, um lugar aonde você vai chegar. Você sai das trevas e chega na luz. Você sai da morte para viver a eternidade. Obrigado pelo seu entusiasmo. Você que é vivo aí diz glória a Deus. Agora olha só, ele está dizendo, o reino não pode ser visto de forma externa. A manifestação dele é interna. Ele está dizendo, eu coloquei dentro de você uma luz. E onde quer que você vá, então agora que o reino está em você, onde quer que você vá, o reino começa a se manifestar. Por isso Jesus diz um dia, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estaria. Ele está dizendo, o meu reino estará ali.
Porque eu e você carregamos o reino de Deus dentro de nós. Está dentro, para quê? Por quê? Porque Deus fez isso. Porque Ele precisa que de forma invisível as suas ações. Sabe, quando você pensa em um rei, em um lugar de reinado, você sempre liga, exemplo, a Inglaterra, o país, Grã-Bretanha, tem rei, rainha, agora é rei. Então, quem vive naquele ambiente tem um estilo de roupa, tem um estilo de alimentação, vive em um ambiente diferenciado, se veste de maneira diferenciada para ser reconhecido como alguém da realeza. Então, quando você anda lá, se você vai para a Inglaterra um dia, 3, se alguém vai para a Inglaterra um dia passear, aí, tá vendo? A Inglaterra é bom, só aprender a falar inglês e viajar. Olha só, quando você chegar lá, você vai olhar aquelas pessoas perto do palácio, como é que é o nome do palácio lá? Esse aí. Você olha lá e diz assim, esse pessoal está achando que é nobre, mas eles não sabem de nada. O rei e a rainha deles são temporais, o meu rei é eterno. Ele vive para sempre. Eles têm que colocar essas roupas, eles têm que participar desses lugares, eles têm que se vestir, eles têm que estar em alguns ambientes. Eu não é divisível a aparência, mas quando a minha ação for no tempo, quando eu me mover, as pessoas vão perceber, tem alguma coisa diferente naquela pessoa, tem alguma coisa diferente naquela mulher, tem alguma coisa diferente naquele jovem, tem algo diferente, ele parece alguém da nobreza, ele fala de maneira diferente, mas ele está aqui entre nós. O que Deus está querendo dizer, eu coloquei uma luz em você, para iluminar quem está perto de você. Então, quando nós estamos passando, enfrentando uma crise, a luz que está em mim te ajuda. Eu estou querendo ficar sozinho. Não, eu vou iluminar a sua vida. Deus vai colocar sempre pessoas perto de você, para iluminar você, para dizer, não, você não está sozinho, está aqui, ó, tem luz, e nós vamos acender as luzes, e nós vamos caminhar junto, e você vai vencer, e nós vamos iluminar a terra. E você não precisa de alguém motivando você, porque Cristo disse isso, vós sois luz do mundo, para iluminar o caminho. Você foi chamado para iluminar vidas. Você nem sabia, mas Deus colocou pessoas perto de você, para dizer, olha, não é do jeito que você pensava, não é do jeito que sempre te disseram, mas é do jeito que Deus preparou para você. Sabe, irmãos, talvez você nos visita e nunca veio numa igreja, e alguém está dizendo assim, eu nunca vi numa igreja que nem essa, eu nunca vi mesmo. Tudo bem, a gente gosta de ser diferente mesmo. Mas eu participei de igreja a minha vida toda. E chega um momento na nossa história que aquilo que vai se repetindo, sabe, não traz mais fogo, não traz mais presença. E aí a gente precisa ser iluminado pelo Senhor. E aí você pode dizer assim, no ônibus e agora no Uber, que nós temos um pessoal que trabalha no Uber aqui, eles trabalham no Uber por escolha de Deus, para ganhar vida no Uber. Isso aí, ó, tá vendo eles aí? E as pessoas no ônibus ou no Uber, às vezes falam, eu fui lá, mas o som era muito alto. Irmão, quem já foi num campo de futebol? Ok? Já foi num bailão, garotos de ouro, ia lá, rega o som, e toca o forró, aí não tinha problema, mas na igreja, que está muito alto. Irmão, se a gente um dia, a gente não, você, porque eu sempre fui crente, glória a Deus, aleluia, você que ia para os bailão, que ia para as, como é que chama aquilo, risca-faca, aqueles negócios todos, se lá podia, aqui muito mais ainda, porque lá era destruição, aqui é vida. E onde há vida, há barulho. Sim ou não? Onde há vida, há barulho. Pode ver, onde não tem vida é tudo parado, não existe barulho. Vai no cemitério, não tem barulho. Se tiver, corre, né? Não seja bobo. Vai que é uma assombração. Então, mas aonde há vida, há barulho. Sabe, durante muito tempo, eu convivi com homens que diziam assim,
viu, será que o louvor não está muito alto? Os pastores se preocupavam, cara. Ou, o culto não é para você. O culto é para Deus. A gente se preocupava, ai, será que não está isso? Será? Eu não estou nem aí, irmão, eu quero adorar a Deus, eu vou gritar, pular, eu vou cantar. Quando eles não me escalam para o louvor, eu mesmo escalo, porque eu sou pastor, eu posso mandar no louvor. Eu estou escalado hoje. Eu escalo, porque eu quero louvar, eu quero glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz que eu e você nos tornamos referenciais. Amém? Então, se você vai numa igreja onde os referenciais são de pessoas que ficam assim, eu tenho pavor de gente que vai assim na igreja. Aleluia, aleluia, o que, irmão? Erga o braço aí e diz, aleluia! Ele vive! Nós temos que ser maluco por Jesus. Não temos que se preocupar. Ah, mas eu estou passando por... É nesse momento mesmo que eu vou exaltar o nome dEle, que eu vou glorificar o nome dEle. Essa semana eu conversei com a minha mãe. Contamos para a minha mãe. Ela deve estar assistindo lá, chorando. Não desmaia, mãe, fica tranquila. Porque durante um tempo, nosso filho, o Caio, que está em casa hoje, deve estar assistindo também. Ele teve o diagnóstico de câncer e foi muito difícil aquele momento. Mas mais difícil ainda, era saber que eu tinha que proteger a vida de outras pessoas. Porque minha mãe, ela é como toda mãe, né? E aí o Caio é o primeiro neto dela, tudo. E eu falei, como é que eu vou contar isso para minha mãe? Se eu contar, ela pode, sei lá, morrer, levar um ataque, alguma coisa. E durante 2 semanas, o meu filho estava aqui cantando e adorando, mas nós já tínhamos o diagnóstico, nós já sabíamos. Alguém fala assim, nossa pastor, você não cantou para a gente queria orar. Eu sei, irmão, o que você queria fazer. Eu sei, mas tem muita gente que não consegue ficar com a língua dentro da boca, né? E aí acabar colocando na internet, pastor, estamos com você, e minha mãe ia ver, porque ela vê tudo os negócios que acontecem nessa igreja. Por exemplo, quando a mídia não coloca som na live, a minha mãe me liga, no meio do culto, manda colocar som na live aí, eu falo, tá bom mãe, estou mandando. Não tem imagem, semana passada ela falou, não tem imagem, eu estou no culto, irmão, tenho que parar para atender ela. E aí a gente, 2 semanas, a gente adorando, louvando, glorificando a Deus. Meu filho estava aqui pulando e tudo e tal. E ela não percebeu nada. Essa semana a gente conversando, ela me ligou e falou, porque eu chorei tanto, eu fiquei isso, eu fiquei aquilo. Eu falei, mãe, não fica assim. Nós servimos a um Deus poderoso. Ele já nos deu a vitória. Escute, e aqui eu não estou falando, Ele nos deu a vitória, nos deu cura. Ele já nos deu a vitória há mais de 2000 anos. Não importa o que acontecer daqui para frente, nós já estamos vivendo a nossa eternidade. Já está acontecendo. Já estamos nela. Porque eu não vou me desviar desse caminho. Será que tem mais alguém aqui comigo? Eu não vou abandonar esse Jesus, eu não vou abandonar a minha fé nunca. Nem por circunstâncias, nem altura, nem profundidade, nem guerra. Nada disso vai fazer com que eu abandone Ele, nem negue a Ele. Então não importa, eu disse, fica tranquila. E ela disse assim, pois é, eu vi o Caio lá, semana passada, cantando. Eu falei assim, mãe, a gente já sabia 2 semanas. Ela falou, o quê? É assim que a gente quer viver. Na dor, na alegria, naquilo que dá certo, naquilo que dá errado. Não importa, Ele continua sendo Deus. Não importa. Amanhã nós temos mais uma etapa, vamos ao médico de novo, pós-cirurgia. Não importa. Não importa. Ele já nos deu a vitória. Não importa, nada vai tirar de nós a nossa fé. A nossa fé só cresce, só aumenta. Porque é nesse momento que nós mostramos ao mundo a nossa luz. É nesse momento que nós mostramos do que somos feitos. É gostoso louvar a Deus quando tudo está dando certo, sim ou não? Mas sabe o que eu tenho aprendido? É mais gostoso ainda quando tudo está dando errado. Porque aí, irmão, deixa eu te dizer, você não pode fazer mais nada. Porque às vezes a gente tem um monte de solução, não é verdade? A gente tem um monte de jeito para resolver,
Mas quando não tem mais solução, você tem que adorar por quem Deus é na sua vida. Independente do que Ele faça, Ele vai ser sempre o meu Deus. Durante todo esse processo, um dia eu li o texto em Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados dentro da fornalha. E durante esse processo todo, eu estava lendo esse texto aleatório, conheço esse texto desde criança, na escolinha dominical que eu ia, soldadinho de Cristo, porque eu nunca fui do Florzinha de Jesus, nunca foi. O negócio de Florzinha de Jesus na nossa igreja não tinha, era só soldadinho de Jesus. E aí, eu me lembro dessa história, mas aí, enfrentando essas crises, eu li essa história, e aí o Espírito foi me ministrando, ele disse assim, olha, eu não livrei eles da fornalha, eles foram para a fornalha, eles passaram pela fornalha, mas o mais interessante é que quando eles saem da fornalha, se eles não contassem, ninguém ia saber. Aí eu falei assim, como assim Deus? Como assim Deus? Ninguém ia saber? Imagina aquela fornalha, ele falou assim, ninguém ia saber. Porque como é que, quem já foi num churrasco? Aquele churrasco que dá errado, que o cara põe lenha molhada, carvão ruim, e aí faz aquela fumaceira, que parece que vai defumar você. Quem já participou assim do churrasco assim? Ok, então. Aí quando você sai de lá, você vai para casa, e se alguém te encontra e fala assim, nossa, você está cheirando fumaça. Aconteceu isso sim ou não? Todo churrasco que dá errado, é duas coisas no churrasco que faz isso. Carvão ruim e carne ruim. Colocou carne ruim, já sai fumaça também. Carvão ruim e carne ruim. Aí você sai com cheiro de carvão. E as pessoas falam, meu Deus, está cheirando fumaça. Mas aí, Sadraque, Mesaque e Abidnego passaram por uma prova gigantesca. E a Bíblia diz que não tinha nem cheiro de fumaça neles. Deixa eu te dizer, o que Deus falou para mim foi assim, nem todo mundo vai saber. O que está acontecendo com você lá no seu quarto secreto, que Deus mudou, tem gente que nunca vai saber que vitórias você teve no secreto. Quais foram as suas lutas no secreto que ninguém viu, suas lágrimas, seu grito de desespero. Nós que somos homens temos dificuldade para isso. Quantas vezes já chorei tomando banho, ligava lá o chuveiro, colocava uma música e gritava, chorava, porque eu não queria que ninguém ouvisse aquilo. Sabe, naqueles momentos as maiores vitórias vêm e ninguém vai saber. Deus está dizendo, olha, se eles não contassem, ninguém saberia, mas eles saberiam, eles levariam isso para o resto da sua vida. O que eu estou contando, irmãos, é de que quando tudo isso passar, lá na frente, nós vamos sentar com pessoas que estão enfrentando crises, lutas, dificuldades, e vamos dizer assim, você está assim por isso? Deixa eu te contar o meu testemunho. Você está assim por causa disso? Deixa eu te contar o meu testemunho. Deixa eu te falar o que aconteceu comigo. Mas eu não sabia que vocês estavam passando por isso. Sabe, que nem a minha mãe, eu não sabia, mas Deus sabia. Ele mudou a nossa sorte quando ninguém via. Deus nos vê. Ele nos vê. Ele está te vendo agora, na sua dor, no seu problema. O reino não é de forma visível. As pessoas que estão perto de você não precisam carregar um crachá, crente, cristão, evangélico. As atitudes, as palavras, as ações vão fazer toda a diferença. Você talvez só precisa que alguém exponha a luz que está nele sobre a sua vida e dizer, eu posso orar com você. Eu posso orar com você. Eu posso te ouvir. Pode falar, conta tudo, conta qual é o seu medo, qual é a sua crise, qual é o seu problema, qual é a sua dúvida, conta, e depois que você contar eu vou dizer, Jesus pode mudar tudo isso, pode mudar, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para curar, esse é o nosso Deus. Então Jesus disse, não vem de forma visível, nem de aparência, mas o que está dentro de você, vai vir para fora. Agora escute, quando você é transformado, Deus transforma você em um agente de milagres. Talvez você corre por um milagre, talvez você busque um milagre, Jesus está dizendo, eu não vou te dar um milagre, eu vou transformar você num milagre. Você vai ser um milagre, você vai caminhar como um milagre. Eu vou dizer, olha,
Quando você contar o seu testemunho, eles vão dizer assim: eu não acredito. Como que você suportou? E você vai dizer: é porque Cristo me transformou. Ele não me deu um milagre, Ele me transformou em um milagre. Eu sou um milagre. Sabe, quando meu filho descobrimos isso, eu chamei, eram 4 pessoas, mas só 3 estavam aqui naquele dia, e essas 3 pessoas venceram o câncer, aqui no nosso meio. Não é história que, não, eles estavam aqui, e as 3 pessoas, e eu chamei essas pessoas e falei assim: olha, meu filho está com a mesma circunstância, o que vocês carregam, essa cura, vocês podem orar por ele, porque o que você carrega, você pode transferir para a vida das outras pessoas. Aquilo que está dentro de você, você pode transferir. Não é o que você sabe, é o que está dentro. E eu chamei eles, e eles começaram a orar. Por quê? Porque na vida deles, há cura, há milagre. Sabe, na vida de uma pessoa cristã de verdade, um homem, uma mulher de Deus, há um milagre poderoso, há uma força poderosa, um poder indestrutível para salvar, para curar a sua vida, porque ele carrega o reino dentro, a presença de Deus está dentro de nós, para que nós possamos levar a salvação a todos. Agora escute, talvez você esteja aqui, e você pense: a tarefa de salvar pessoas é para alguém que está em um nível muito alto, é alguém que já conhece tudo de Cristo, é alguém que já sabe tudo de Jesus. É um grande engano seu. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que tiveram experiências com Deus num dia, e no outro dia estavam sendo usados por Ele para salvar, para curar. Por quê? Porque à medida que eu sou transformado, à medida que eu sou mudado, sabe, com as consolações que eu sou consolado, eu posso voltar a consolar pessoas. Aquilo que Deus transforma na minha vida, eu estou apto para transformar, através do nome de Jesus, outras pessoas. Quem entendeu aqui diz amém. É isso. E aí eu quero contar uma história bem rápida para você, porque essa é uma noite, como foi de manhã, no culto da manhã, é uma noite de mesa, de comunhão, de família. Abra então a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 10. Atos capítulo 10, conta a história de um homem chamado Cornélio. Depois em casa você pode ler esse texto, esse capítulo inteiro. Atos 10 é a história de um oficial romano chamado Cornélio. Cornélio era um centurião, um homem que tinha pelo menos 100 homens debaixo do seu comando. Ele era romano, não tinha as mesmas crenças dos judeus, ele não acreditava naquilo que aqueles homens acreditavam, mas a Bíblia diz que em certo momento, tudo aquilo que aquele homem conhecia dos deuses romanos, das figuras romanas, não traziam plenitude para ele, e a Bíblia diz que ele se familiarizou com a fé dos judeus, e ele começou a crer em Deus. Então ele começou a ter boas ações, a abençoar pessoas, a orar, uma oração, mesmo sem um conhecimento profundo, mas ele orava a Deus, até que chegou um dia, que Deus viu esse momento e esse movimento na vida desse homem, um homem que não o conhecia plenamente, ninguém tinha apresentado ainda isso a ele, tudo que ele sabia do seu relacionamento sozinho com Deus. Então ele tem uma visão, no versículo 23 em diante, ele tem uma visão, um anjo aparece diante dele e diz assim: Cornélio, as suas orações e as suas ofertas, suas esmolas foram oferecidas ou chegaram a Deus, e Deus agora me envia para dizer a você, Cornélio, envia mensageiros para a casa de Simão, o homem que curte, que faz a parte do trabalho com couro, e lá na casa desse homem está hospedado Pedro. Então chame Pedro
para que ele venha à sua casa e ele ministre a sua casa. Então Cornélio rapidamente manda 2 homens encontrarem Pedro. Eles demoram pelo menos 2 dias. E esse é o momento da história que eu quero contar. A partir do versículo 23, que diz assim: no dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Preste atenção. Esse homem não tinha experiência nenhuma com Deus. Ele não tinha nenhum testemunho para contar. Nada daquilo que a maioria dos crentes tenta dizer ou tenta apresentar. Deus me deu uma promessa, Deus me fez um milagre. Nada, ele não tinha nada. Ele só tinha a sua fé. Era o que ele tinha. Mas ao saber que Deus tinha um propósito na sua vida, ele não se contentou apenas em ouvir a palavra e dizer: espera aí, eu vou reunir a minha casa aqui, os meus filhos, a minha esposa, e vamos ouvir o que Deus tem para nós. Não, ele olhou para isso, e dentro dele, sem perceber, começa uma revolução. Ele fala: espera aí, se alguém de Deus vai vir na minha casa, se um homem de Deus vai entrar na minha casa, eu preciso chamar todas as pessoas que eu conheço. Então a Bíblia diz que ele chamou os seus parentes, ele chamou os seus amigos, ele convidou muita gente, a casa dele ficou cheia. E talvez alguém pudesse perguntar: Cornélio, o que vai acontecer lá na sua casa que você está nos convidando? Ele falou assim: eu não sei, mas eu sei que alguém vai lá na minha casa, vocês precisam estar junto comigo. E ele convida todo mundo. Então Pedro chega, versículo 27. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Tinha muita gente. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se aos gentios, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias. Quantos dias? 4 dias eu estava na minha casa fazendo o quê? Orando. Alguém que não tinha uma experiência com Deus, alguém que não tinha cargo na igreja, alguém que não era líder, alguém que não era do louvor, não era de nada, ele nem participava, mas ele estava orando. Sabe de uma coisa, irmãos? O grande problema do cristianismo hoje, não do cristianismo em si, porque o cristianismo não tem problema, mas daqueles que se dizem cristãos, é não cumprir as coisas básicas do cristianismo. Nós queremos uma pílula, nós queremos um remédio, nós queremos um xarope contra as nossas mazelas, mas não existe. A única forma de crescermos, de alcançarmos um lugar em Deus, é orarmos, é buscarmos na sua palavra, é buscarmos intimidade com Ele. Agora esse homem, que não tinha experiência nenhuma com igreja, com ministérios, a Bíblia diz que ele estava reunido com toda a sua casa, ele teve uma visão, e nessa visão, daquilo que ele estava vendo, era um momento de oração. E ele continua dizendo: de repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração. Quantos aqui gostariam de ouvir essa frase de Deus nessa noite? Diga amém. Só vai acontecer se você orar. Tem gente que fala assim: pastor, eu estou esperando uma resposta de Deus. Eu pergunto: quanto você tem orado? Ah, eu orei, mas ele não respondeu. Não, irmão, você tem que continuar. Você não pode parar. Continue orando, continue crendo, continue caminhando. Não pare. Ele diz: há 4 dias eu estava orando e eu continuo assim. E ele disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Uau!
ele não é crente, ele não vem em igreja, ele não vem na célula, mas ele acha bom um cristão ir na casa dele, ele acha bom ter um relacionamento com um cristão, ele acha bom ter um homem de Deus na sua casa. Ele fala: é muito bom que você veio, e sabe, nós estamos aqui para ouvir tudo que Deus falou a você, para que você fale para nós, nós queremos ouvir. O grande problema hoje das pessoas que precisam conhecer Jesus é aprender a ouvir. Ouça, porque às vezes Deus vai pedir algo, às vezes Deus vai te dar uma direção e dizer: sai desse lugar, deixa esse ambiente, não vá para tal lugar, não faça essas escolhas. Então, para ter isso, nós precisamos de uma palavra de Deus, ouvir homens e mulheres de Deus, que nós temos referenciais, que nós sabemos quem são, que não contam uma historinha, mas tem uma vida diante de Deus. Cornélio fala para Pedro: Pedro, eu sei que você andou com Jesus, eu quero ouvir tudo o que ele tem para me dizer. Sabe, nessa noite é importante que você diga: eu quero ouvir tudo o que o Senhor tem para me dizer. Se há um momento e há um motivo para que eu mude a minha história, o Senhor vai me falar. Deixa eu te dizer uma coisa. Algumas pessoas dizem assim: se Deus falar tudo que eu estou passando, eu mudo a minha vida. Eu conheço gente que já passou por essa experiência, e depois que ouviu tudo isso, verdadeiramente passou por um momento de transformação, mas não se sustentou. Sabe por quê? Porque quando eu ouço uma palavra de alguém para mim, e eu não busco profundidade no Senhor, aquele mover vai passar. E sabe o que eu vou precisar? De outra pessoa, de outra pessoa. É por isso que a gente vive procurando pessoas para falar para a gente. Fala o que Deus tem para mim. Ei, Deus está falando com você, o Espírito Santo dele está dentro de você. É bom, e eu acho isso maravilhoso, eu acho isso essencial, de que nós sejamos pessoas que possam verdadeiramente receber palavras e dizer: olha, profeticamente, Deus vai se mover na sua vida, Deus está me dando direção daquilo que vai acontecer, se você continuar adorando e celebrando ao Senhor, glorificando o nome dEle, exaltando a Ele. Mas mais do que isso, é você poder estar diante do Senhor, glorificando a Ele, exaltando e recebendo do Senhor uma palavra diária. Todos os dias eu posso receber dEle uma palavra nova, uma atitude nova. Onde? Na Bíblia. Então Pedro diz assim: eu vejo que há fome em vocês, eu vejo que há sede em vocês, verdadeiramente vocês estão aqui, e você reuniu quantas pessoas, quanta gente você conseguiu, Cornélio? Meu Deus, mas como você fez isso? Pedro, eu saí pelas ruas, eu saí chamando os meus amigos, eu falei: olha gente, vocês têm que conhecer aquele homem que mudou a minha vida, vocês têm que conhecer aquele nome que mudou a minha história, vocês precisam ir na minha casa, sabe, lá na minha casa vai ter um evento, vai ter um momento, onde as pessoas vão ser tocadas por Deus, Deus mandou um homem lá, algo novo vai acontecer. Então Pedro está lá, e agora tem uma multidão reunida, dentro da casa de Cornélio. Sabe o que eu penso? Cornélio se importou com as pessoas. A gente procura às vezes um local para satisfazer a gente, mas eu me digo: eu sou um crente, eu sou um cristão, eu sou um homem, uma mulher de Deus, mas eu não me importo com a minha família, eu não me importo com meu pai, eu não me importo com meus filhos, eu sou crente, cada um por si. Não, a Bíblia diz: ide fazer discípulos. Eu preciso fazer discípulos, homens e mulheres que vão ter a mesma experiência que eu tive, e a partir disso poder viver e experimentar algo em Deus. Ele nos chamou para isso. Então Pedro diz: olha, eu vou contar para vocês. Então Pedro começa a ministrar, e ele diz: vocês sabem o que aconteceu com Jesus, que veio, fez milagres, prodígios, maravilhas, mas depois prenderam ele, açoitaram ele, mataram ele, ele morreu e ressuscitou.
nós estivemos com Ele, Ele ficou ainda conosco muitos dias, e depois foi aos céus e mandou o Espírito Santo. Nós somos prova disso, porque nós estivemos com Ele, nós comemos e bebemos com Ele. Pedro está dizendo, nós tivemos experiências íntimas com Ele, e no mesmo instante, põe para mim aí o versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Uau! Todos. Todos. Porque uma pessoa se importou. Eu não vou ficar sozinho. Eu não vou querer só para mim. Eu vou chamar quantas pessoas eu conhecer. Quantas pessoas forem possível. Para quê? Para que eles possam ouvir daquilo que está mudando a minha vida, mudando a minha história. Deixa eu te dizer, e com isso eu termino. Você não muda a sua vida vindo a um culto. Você não muda a sua vida assistindo pregações. Você muda a sua vida criando um relacionamento com Deus diário, de oração diária. Sabe, irmãos, se eu precisasse de culto para sentir firmeza, se eu precisasse de culto para estar feliz diante das circunstâncias que nós estávamos vivendo, eu estava enrascado porque nós só temos culto no domingo. Pastor, por que nós só tem culto no domingo? Porque nós somos uma igreja em comunidade, em pequenos grupos. Essa é a nossa essência. Nós vivemos isso diariamente. E se nós tivéssemos culto segunda, terça, quarta e quinta, não teríamos como fazer discípulos, não teríamos como orar com as pessoas, não teríamos como chamar as pessoas para vir na nossa casa. Para quê? Para ouvir sobre a salvação, para que o Espírito viesse sobre todos eles. Então, se eu precisasse de culto apenas, eu não teria a clareza de quem Deus é. Mas sabe, diante de todas as notícias que nós tivemos durante esses dias, todos os dias, cada momento que eu preparava um devocional, cada momento que eu lia uma passagem, Deus falava comigo, Deus me ministrava e me trazia alegria, e me trazia paz. E cada vez eu sentia, eu percebia, eu ouvia o Espírito Santo dizer: apenas continue, não pare, apenas continue, não pare. Eu estou com você, eu estou com a sua casa. E eu comecei a me lembrar de todas as promessas de Deus, que já foram ditas sobre a minha vida, sobre a minha família. E eu falei, é verdade. Por causa de uma circunstância, eu não posso se esquecer daquilo que Deus me revelou no secreto. Há um pastor amigo meu que diz, você não pode duvidar, sabe, em público, daquilo que Deus te confessou no secreto. Aquilo que Deus falou no seu momento de intimidade. Se as circunstâncias atuais tentam provar ao contrário, você não pode se esquecer daquilo que Deus falou no secreto. Deus disse, eu vou restaurar, eu vou curar, eu vou mudar, eu vou transformar, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua família. O Senhor falou no secreto, então acredite, mesmo que publicamente as coisas não estejam acontecendo dessa maneira. E sabe, durante esse processo, Deus foi virando algumas chaves em outras circunstâncias nas nossas vidas. Na minha casa, na igreja, tem um monte de notícia que nós vamos dar para vocês na hora certa, mas foi nos piores momentos. Se você me perguntasse daqui a 20 anos, quando foi que isso aconteceu na igreja? Eu vou dizer assim, foi no pior momento na minha casa. Nós tínhamos uma notícia tão ruim, mas nós não nos apegamos a ela, nós não deixamos que ela nos dominasse, ela não se tornou o nosso Deus. Deus continuou sendo a nossa prioridade. Ela não conseguiu nos dominar, ou fazer com que nós nos prostrássemos. Não, nós nos prostramos diante de Deus, não diante das circunstâncias. E alguém perguntasse, uau, tudo isso aconteceu? Foi no pior momento, mas nesse pior momento, quando nós não se dobramos, Deus foi nos dando as melhores chaves, Deus foi nos dando as melhores palavras, e Ele foi cumprindo cada promessa. Isso foi incrível, é incrível. Se você crê, no seu pior momento,
Deus vai revelar as melhores circunstâncias para que você creia. No seu pior momento, na sua maior tempestade, não mudou nada. Eu continuo com você. Quando eu era criança, o meu pai foi caminhoneiro a vida toda. E ele escutava muito música, né, sertaneja. Quando ele se converteu, ele tinha pilhas de LP, vários cantores, mas o sertanejo raiz, né, não era essa palhaçada de hoje. E eu gostava de uma música que chamava, acho que era Pegadas na Areia. Quem conhece? Deixa eu ver. E eu lembro que essa dupla, ou era Milionário José Rico, ou era Dudu e Dalvan. Alguém lembra? Deixa eu ver. Samir, você lembra mesmo, né, Samir? Que você era um baileiro desgramado, vivia nos bailão, devia lembrar. Dudu e Dalvan, né? E eu lembro, eu falava pro meu pai, coloca aquela música, coloca aquela música. E a ideia da música é plenamente aquilo que Deus representa para a gente. Porque ela dizia assim, que nos momentos felizes, nos momentos de alegria, ele via duas marcas de pegadas na areia. Mas nos momentos mais tristes, quando ele estava vendo lá naquela tela, os momentos mais difíceis, ele só via uma pegada. Então ele entendia que nos momentos difíceis ele estava sozinho. É claro que espiritualmente eu era uma criança e não tinha entendimento disso. Eu achava legal, porque a história da música no final falava assim, que nos seus momentos mais difíceis, nos momentos de maiores dores, você não estava sozinho. As pegadas que você via na areia eram minhas, eu te carregava no colo. E hoje eu posso dizer para você, nos piores momentos que eu tive até hoje, na minha vida, que foi essas semanas que se passaram, eu pude sentir, olhar e ver uma só pegada, mas eu sabia de quem era, não era minha, era dele. Ele me carregava no colo, carregava a minha casa, carregava a minha esposa, carregava meu filho, minha nora, meus netos, a todo momento, Deus estava ali. E eu posso dizer até hoje, eu continuo olhando e eu estou dizendo, eu não quero mais ver duas pegadas, eu quero ver só uma mesmo. Eu quero que o Senhor me carregue, porque eu vou continuar nos teus braços, confiante, acreditando, tudo aquilo que o Senhor revelou no secreto, vai se cumprir publicamente, porque o Senhor é um Deus que cumpre promessas. Esse é o nosso Deus. A luz que está em alguém, está em você ou em alguém, que vai se refletir na sua vida, para mudar a sua história. Agora olha só, Cornélio, que não era crente, não era da Zoe, da Assembleia, ele não era de igreja nenhuma. Ele falou, se vai vir um homem de Deus na minha casa, eu vou reunir quantas pessoas forem possível. Eu vou reunir minha casa, vou reunir minha família. Mas eu estou brigado com aquele irmão, aquele primo. Faz um churrasco, irmão. Ninguém rejeita churrasco, de graça ainda. Não vai precisar trazer aqui, que precisa levar nada, é só você vir. E quando eles chegarem lá, eles vão estar expostos ao poder de Deus. E através da sua vida, Deus pode mudar a sua casa. Eu creio que eu e você vamos poder dizer um dia, como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não só eu, mas toda a minha descendência. Toda a minha descendência. Hoje eu falava com a minha esposa, eu não tenho dúvida, que daqui a 40, 50, 60 anos, eu não vou estar mais aqui. Talvez você esteja, Luísa. E você vai poder dizer, está lá a neta do pastor, está lá o bisneto do pastor. Eu conheci ele. E agora as gerações dele estão aqui. E você vai poder olhar para as suas e vai dizer, as minhas também. E quando eu não estiver aqui, eles estarão. Porque a Bíblia diz que Deus abençoa até 1000 gerações. Você não entendeu isso aqui não. Você está achando que é você, que quer deixar uma herança para o seu primo, para o seu filho. Não, Deus está dizendo, é para até 1000 gerações. Eu abençoo aqueles que creem em mim. Ele vai mudar a sua vida. Ele só precisou de Cornélio. Um Cornélio. Nessa noite,
nós podemos ter vários. Que a semana que vem, que hoje, que amanhã, eu quero a minha família aqui, eu vou falar do que Jesus tem feito na minha vida, na minha casa. E vamos servir ao Senhor juntos. Amém? Fique de pé aí no seu lugar. Eu quero orar com você. E nós vamos glorificar a Deus. Porque pela vida de Cornélio, nós aprendemos. As prioridades não podem mudar depois que nós ouvimos falar de Jesus. As escolhas, as decisões precisam refletir Jesus, para que outros possam crer. O reino dele não vem de visível aparência. O reino está dentro de você. E conforme você se mover, escute, as pessoas vão dizer assim: mas você agora é cristão, você vai dizer sim? Mas o que você fazia? Jesus apagou. O meu passado está em Cristo. A minha vida está nele, nas mãos dele. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, se você quiser. E que você, profeticamente, pudesse aí, aonde você está, calmamente, com os olhos fechados, pedir para Jesus: Senhor, acalma a minha alma. Acalma a minha alma. Seja uma doença, seja uma crise no casamento, seja uma crise financeira, nesse momento, joga tudo para fora e diz: Senhor, acalma a minha alma. Eu estou desesperada porque eu estou pensando em resolver. Mas se eu aprender a descansar em Ti, e saber que o Senhor vai preparar pessoas para iluminar o meu caminho, para iluminar a minha vida, com palavras, com uma oração, então eu posso confiar que o Senhor mudará a minha história. Mas primeiro, acalma a minha alma, acalma meu coração, me traz paz. Diante das tempestades que se levantam, o Senhor é um Deus que acalma a tempestade. O Senhor dá ordem aos ventos, ao mar. Acalma a minha alma agora, porque eu creio na Tua salvação. Eu creio que em Jesus Cristo todas as coisas são feitas novas, e que se eu dobrar o meu coração a Ti, o Senhor me aceita como filho e como filha, independente de onde eu vim e qual situação eu esteja vivendo. O Senhor me recebe assim, mas o Senhor me transforma em luz, porque através do meu testemunho, através da minha cura, eu vou passar a curar outras pessoas. Através da vitória que eu vou carregar, eu trarei vitória no Teu nome para outras vidas. Mas para isso, nós precisamos confessar a Ele como Senhor e Salvador. E eu quero fazer essa oração com você agora. Em nome de Jesus, com seus olhos fechados, coloque a mão no seu coração. E eu gostaria que toda a igreja repetisse em alta voz a oração que nós fazemos para confessar Jesus como Senhor e Salvador. Veja, não há uma oração que te faça um cristão. Não há uma oração que te faça e que te converta, que te leve a fazer parte de uma igreja. Não, a oração é para que Jesus seja Senhor e Salvador da sua vida. As próximas escolhas dependem de você. Você vai definir isso. Mas eu gostaria que juntos, como igreja, pudéssemos orar em voz alta, para que aquele que vai orar talvez pela primeira vez, para que aquele que vai orar se reconciliando, dizendo: puxa, como eu carreguei tudo isso a vida toda e não quis acreditar em Jesus. Eu conheço essa pessoa que está aqui do meu lado, eu conheço essa pessoa que me convidou, eu sei o que Jesus está fazendo na vida dela. Como é que eu vi tudo isso e não acreditei? Ou talvez você está aqui e está dizendo: meu Deus,
Há tantos anos eu carrego essa luz. Há tantos anos eu venho carregando o Evangelho dentro de mim. Como eu não pude me importar com a minha casa? Como eu estou perdendo tempo pensando nas coisas temporais? Como eu tenho gasto a minha vida para as coisas que aqui vão ficar, para momentos que são momentâneos, para momentos que são temporais, e eu tenho me esquecido daquilo que é eterno. Talvez você esteja nessas duas situações, mas o que importa é as palavras que você vai dizer. Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador, e a partir daí, Deus começa a transformar a sua vida novamente, a ligar você de novo aos céus, a dar acesso você ao Pai, e você vai ser restaurado ao seu lugar, o lugar que Deus preparou para você. Por isso, em alta voz, toda a igreja, em alta voz, repita comigo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador para a minha vida. Escreve agora o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Eu sei que eu sou um pecador que precisa de um resgatador. Eu sei que eu sou um pecador que precisa de um Salvador. Nesse momento, eu aceito o seu chamado. Eu decidi te seguir por toda a minha vida, até que um dia eu possa estar na eternidade contigo. Em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Você pode aplaudir a Jesus. Ele te salvou. Salvação nele, eternidade nele. Agora, enquanto ele pregava, desceu sobre eles o Espírito Santo, desceu sobre ele o Espírito da verdade, o Espírito que sara, o Espírito que cura. Ele te sara, ele te cura. Para além dos montes eu sei que lá vem o meu socorro. Diga: eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei que lá vem o meu socorro. E ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes. Ele vem sobre os montes. E ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes. Yeshua. Diga a ele: Yeshua. Yeshua. Aleluia. Coloque a mão nessa pessoa que está do teu lado. Coloque a mão no ombro dele. Comece a orar e dizer: Deus está começando uma boa obra. Deus está começando uma boa obra. Ele é fiel para completar. Ele vai te dar alegria. Ele vai trazer na sua vida paz. Ele vai consertar o seu destino. Tudo aquilo que você sonhou se encontrará em Jesus Cristo. Todas as coisas são feitas novas. Vamos lá, ore a Ele. Ele está mudando a sua vida. Ele está mudando o seu destino. Yeshua. Yeshua. Hey, na 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 cheia. Oh.
meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro. Diga, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, ele está aqui. A presença dele vai trazer alegria agora. Na sua maior aflição, na sua maior ansiedade, Jesus vai mudar agora. Que a paz do Senhor que invade o seu coração, que a graça seja derramada sobre a sua vida, que você perceba algo que você nunca sentiu, mas que se revele na sua história agora. Um amor que não falha, um amor que não falha, ele não vai falhar. Ele está mudando a sua história. Creia, 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 creia. Aleluias. Aleluia. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Bondade e fidelidade estão diante dele. Ele estende a sua mão e te abençoa. Ele nunca falhou. Ele nunca falhou. Ele nunca falhou e não falhará. Ele não falhará. A sua história será contada como uma história de um homem e de uma mulher restaurado pelo poder de Jesus Cristo. Pelo poder de Jesus Cristo. Oh. E na cruz, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em Jesus Cristo, a nossa história é transformada, mudada. Não muda só a direção, muda o destino, muda as expectativas. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. Ele não falha e ele não falhará. Essa é uma noite de Santa Ceia. Essa é uma noite de mesa. E o que é a Santa Ceia? É a expressão maior de família. Porque a mesa representa comunhão com os irmãos. A mesa representa comunhão com a família, com o Pai. Jesus então deixou um memorial. Escute. O pão representa o corpo de Jesus. Representa. Que foi entregue por mim e por você. Ele foi moído, castigado por mim e por você. Na mesa da ceia também tem um cálice, que representa uma nova aliança. Se é uma nova, não tem a ver com aquilo que é velho. Jesus está apresentando coisas novas. E esse cálice representa o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz por mim e por você. E você pode perguntar, por que eu tenho que trazer esse memorial? O que é um memorial? O memorial é algo que te faz lembrar, é como uma foto. Como não existia, Jesus em toda a sua sabedoria instituiu a ceia como um memorial. Todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, vocês devem trazer à mesa o pão e o cálice. E ele explicava dizendo, olha, o pão é para que vocês se lembrem que o meu corpo foi entregue por amor a vocês. O cálice vai representar o meu sangue, que verteu para pagar o pecado de vocês. Antes era o sangue de um animal, agora é o meu sangue. Eu fiz um sacrifício completo. Depois de mim, Jesus disse,
Não há mais necessidade de sacrifício, porque o meu sacrifício foi completo. Ele fez todas as coisas. Tudo está consumado, não precisa ser feito mais nada. Então, quando nós pegamos o pão, pegamos o cálice, nós não estamos colocando Jesus na cruz de novo, não. Nós estamos se lembrando de uma vitória poderosa, de algo que não pode ser destruído, algo que não pode ser esquecido, deixado para trás, algo que não pode ser anulado. Não pode ser anulado. O que Jesus fez por mim e por você dura eternamente. E para comer e beber desse cálice, você só precisa aceitá-lo como Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus Cristo é meu Senhor. Ele coordena a minha vida, Ele dirige a minha vida, mas Ele também é o meu Salvador, porque sem Ele eu não estaria aqui, sem Ele eu não viveria essa alegria, eu não teria esse prazer. Nele eu posso me alegrar. Então a ceia tem esses dois elementos, pão e vinho, para que você se lembre da vitória. Nós temos aqui os elementos da ceia, pão e o cálice. E nós queremos convidar você a participar dessa mesa. Escute, não existe regra. A única regra é que você creia em Jesus Cristo, e de que Ele perdoou os seus pecados, e de que nele foram feitas novas todas as coisas. E se você tem alguma doutrina diferente, eu respeito você, mas eu fico com Jesus. Diante de qualquer doutrina ensinada, eu prefiro ficar com Jesus, que diz: vinde a mim, vinde, filhinhos, vinde à mesa, vinde, vós que estáis cansados, vós que estáis sobrecarregados, vinde à mesa e eu vos aliviarei. Eu fico sempre com Jesus, que preparou a mesa, que colocou os elementos e de que fez o sacrifício. Eu prefiro Jesus do que qualquer doutrina. Eu prefiro acreditar que o amor nos alcançou. Então você é nosso convidado. Eu vou orar, e depois que eu orar, nós vamos pegar os elementos da ceia, vamos ceiar juntos, como família, e depois, por onde quer que você vá, você vai resplandecer a luz de Jesus. Feche seus olhos. Pai, eu oro pelos elementos da ceia, o pão, o cálice, para que ao comermos e bebermos, possamos trazer à memória o sacrifício de Jesus, que nos deu vitória. Nós não comemos entristecidos, ao contrário. Não bebemos entristecidos, ao contrário. Nós nos alegramos, porque em Ti somos mais que vitoriosos. A vitória da cruz nos salvou, nos resgatou. A morte foi vencida, o inferno foi vencido, e nós agora somos livres para Te adorar. Obrigado pelo memorial deixado, porque em Ti nós cremos que podemos nos assentar à mesa com Jesus, e nele a redenção, a cura, há milagres. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, na mesa da comunhão, da família, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Eu vou convidar o meu lado direito primeiro. Nós temos dois lugares, aqui na frente e lá atrás. Você vai vir pegar do cálice, do pão e voltar para o seu lugar, esperar. Depois que todos estivermos com o cálice e o pão, vamos comer juntos e celebrar a vitória na cruz. Amém? Pode vir esse lado, o meu lado direito, venha por favor. Lá atrás, aqui na frente. Que vem em nome do Senhor, toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta
ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, Meu lado esquerdo, direito, esquerdo. Pode vir, irmão. Glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou. Ele vive. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigado. Sem ti não poderíamos nada. Eu te agradeço pela família que o Senhor nos dá, pela oportunidade de, como corpo de Cristo, podemos nos reunirmos para exaltar o seu nome. Enfrentamos lutas, tempestades, mas o Senhor é Senhor das tempestades. O Senhor tem tudo sobre o seu controle. Eu te agradeço pela fé, porque até o crer vem do Senhor. E nós te agradecemos pelo sacrifício e pela vitória da cruz. Que possamos comer e beber do cálice com alegria no Senhor, naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pensamos e pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós louvamos, coma do pão, beba do cálice com alegria, em nome de Jesus. Do Senhor, toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi e ao terceiro dia. Aleluia! Ressuscitou. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Ele venceu! Repita comigo: Ele vive! Mais forte: Ele vive! Ele reina! Ele é Senhor sobre todas as coisas! Ele vive! Obrigado, Jesus! Obrigado! Obrigado porque o Senhor nos dá alegria e o privilégio de cultuar a um Deus tão poderoso. Coloque as suas mãos assim. Eu oro e abençoo a sua vida. A sua semana será poderosa.
Pai, eu libero sobre cada homem, cada mulher, cada família, essa palavra que ilumina o caminho, que começa em nós. Tudo que o Senhor faz, primeiro faz em nós, para depois fazer através de nós. Na nossa simplicidade em Te buscar, em Te servir, o Senhor tem acrescentado tantas coisas. Nós somos gratos, porque verdadeiramente não somos dignos para isso, não somos merecedores, mas o Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia e de graça, e mesmo assim escolheu nos abençoar. Nós declaramos hoje que somos mais que abençoados, somos felizes por ter um Deus tão poderoso. Em Jesus Cristo nós encontramos a alegria plena, celebramos a Ele e queremos Te pedir, acrescenta mais, cada dia mais da Tua presença. Nós queremos acordar todos os dias, não pensando no que teremos que resolver, mas que seja o nosso primeiro pensamento de gratidão a Ti, dizer muito obrigado. Obrigado pelo fôlego, obrigado pela vida. Eu terei que resolver muitas crises, mas eu estou vivo e por isso eu posso resolvê-las. Eu posso lutar várias batalhas, porque estou vivo. Eu sou grato pelo dom da vida que o Senhor soprou em nós. Enche o nosso coração de alegria, para onde quer que nós possamos ir, possamos levar essa alegria, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Antes de você ir embora, declare sobre pelo menos 10 pessoas: a melhor semana da sua vida está começando. Isso é profético. A melhor semana da sua vida já começou. Vamos lá! A melhor semana da sua vida já começou. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Aleluia! Celebre a Ele uma semana de bênção, de alegria, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para não ser